Fala galerinha, tudo bem? Esse aqui é um vídeo destinado a te ensinar como minerar a moeda Chia, passo a passo. Bom, para iniciantes, a ideia é que vocês tenham uma visão geral, né, de como começa, quais são as melhores decisões a se tomar e como começar a obter ganhos com essa moeda. Beleza? Bom, primeiro passo, abra seu minerador e acesse chia.net, tá bom? Esse site é o site que está ativo no momento, tá? Você tem que vir aqui em Install Chia Blockchain, tá? Você vai ser direcionado a fazer o download desse minerador, tá? Eu vou fazer os testes numa plataforma Windows, mas nós temos outras plataformas disponíveis, tá bom? Chia Blockchain Windows, tá? Ele já vai pedir para baixar aqui o minerador, você pode salvar ou pedir para ele executar automaticamente. É, existem versões para Mac e para outros sistemas operacionais também. Eu sigo aqui na instalação do aplicativo. Tem para Ubuntu e Debian, CentOS, Red Hat, Fedora, outras distribuições aí de Linux. Bom, é, assim que o aplicativo estiver instalado, ele vai abrir essa tela, tá bom? E ele vai pedir também algumas autorizações, tá? De segurança. Você pode permitir, tá bom? Aqui, se você ainda não tem nenhuma moeda Chia, né, nenhum minerador Chia em um outro equipamento, você cria uma nova chave privada. Caso você tenha esse minerador instalado em algum outro equipamento e queira fazer uma mineração em paralelo neste novo equipamento, você pode importar as suas 24 palavras secretas, tá bom? Para que você dê sequência e faça com que as máquinas trabalhem junto. Tem uma boa opção de línguas aqui. Uma das vantagens é que nós temos em português, para quem tem um pouco de dificuldade com inglês. Aqui é a opção de utilizar o software num tema claro ou escuro, tá bom? Eu vou fazer um exemplo aqui, eu vou criar uma nova chave privada. Bom, eu não vou usar essa chave aqui, então, portanto, eu não vou esconder as informações dela para que o vídeo fique bem claro, tá bom? Para vocês. Esse processo demora um pouco, tá? É normal, principalmente no que se diz respeito a fazer o sincronismo. Tá? Quando vocês perceberem que esse aplicativo está fazendo o sincronismo, quer dizer que ele está alinhando e atualizando todos os blocos que já foram minerados também para dentro do seu aplicativo. Isso garante, né, a integridade da moeda. Com isso, você consegue garantir que você tem aqui todas as transações registradas e tudo mais, e que isso não pode ser burlado, né, de alguma outra forma. Isso assim como nas demais moedas que nós encontramos aí no mercado e etc. Bom, é um processo que demora um pouco, depende muito da sua conexão na internet, depende um pouco também da qualidade da máquina, tá? Eu estou fazendo o teste aqui no i5, né? É um i5 já um pouco antigo, se não me engano é de segunda ou terceira geração. Tem 8 gigas de memória RAM, tá? Mas eu uso essa máquina aqui só para fazer alguns testes, tá bom? Enquanto isso, vamos aproveitar aqui e dar mais uma navegada no site da Chia, tá? Além das distribuições aqui, né, como eu estava falando, a gente tem uma boa quantidade de distribuições, né? Inclusive já tem para a Amazon, né? Recentemente a gente teve aí a notícia de que a Amazon vai disponibilizar alguns recursos para minerar chia. Eu acho que vai ser bastante interessante, tá? Aqui a gente consegue ver também que tem especificações para Raspberry, então parece ser bastante interessante, tá bom? Tem um guia aqui rápido para te auxiliar, tá? Está em inglês, né? Eu acredito que boa parte desse material esteja em inglês, mas aí de repente usa algum recurso de tradutor para poder ajudá-los, né? Ele dá algumas informações aqui, algumas coisas que eu já tinha comentado, né, em outros vídeos. Principalmente ele explica aqui o tamanho dos plots, né? Quanto que vai ser necessário ter de
disco livre para fazer o plot temporário, para que ele gere um plot final, que é o que efetivamente vai minerar, né? Aqui eles falam que costuma levar alguma coisa em torno de 10 horas para fazer o plot, sim, é normal, né? Eu fiz alguns outros testes usando um HD normal, um computador um pouco mais fraco, e eu consegui alguma coisa aí em torno de 24 horas, quer dizer, bem acima, né? Já estou fazendo alguns outros testes em umas máquinas mais poderosas, mas já li relatos sobre plotagem em 4 horas, tá bom? Aqui ele dá mais algumas instruções, caso vocês tenham alguma dúvida, né, para instalar via shell, um pouco mais difícil, né? Aqui, como que você vai fazer para descompactar, instalar seus pacotes no Linux e tudo mais. Os códigos são abertos, então assim, se alguém tiver curiosidade, até quiser conversar um pouco sobre o assunto, eu acho que é interessante, tá bom? E agora aqui a gente vai aguardar um pouco até que ele faça todo o primeiro sincronismo e disponibilize para a gente seguir. Seguindo então, liberado aqui suas 24 palavras, tá bom? Que é o backup da sua carteira, essa ordem é importante, tá? Sugiro que vocês tirem uma foto, guardem bem ou anotem num papel, levando em conta a ordem, tá bom? Faz muita diferença. Vou dar próximo. Tá? Agora aqui nós carregamos a tela inicial da Chia, tá bom? Toda vez que ele pedir acesso também à rede, vocês têm que permitir, tá? Como é que funciona? Aqui nós temos a sua carteira. Lembrando, esta é uma carteira offline, tá bom? Ela faz o sincronismo para ficar online, mas este endereço aqui é o seu endereço offline, tá bom? Aqui são os lotes onde você cria lotes de mineração. E aqui é onde você verifica seus ganhos com os lotes de mineração, tá? Onde efetivamente os lotes aparecerão quando estiver disponíveis para minerar. Como que você faz agora? Você adiciona um lote, tá? Esses aqui são os tamanhos de lote. Ele não recomenda que você faça esse primeiro, tá? Ele fala que assim, olha, o tamanho mínimo para usar é 32. Se você fizer esse, eu acho que nem minera, tá bom? Então eu não arriscaria, tá bom? Ele recomenda que você faça um destes lotes aqui. Então, como é que funciona? Vamos entender aqui, ó. Para ele gerar um plot de 101,4 gigas, que é esse K32, ele vai precisar de 239 gigas livre no seu disco. Ou seja, se você tem um SSD de 240 gigas formatado, ele fica com 220, 225, então não serve, tá bom? Ele pede, né, ele recomenda que você utilize esse espaço temporário o mais rápido que você puder. Se for um NVMe, melhor ainda, tá bom? Ou seja, para eu criar aqui este plot de 101 GB, eu vou precisar de pelo menos 239 GB livre, tá bom? O que eu recomendo? Um SSD de 480 GB, pelo menos. Legal? Se você já quiser criar um plot maior, qual que é a diferença? Poxa, eu vou gastar um pouco mais de tempo e vou criar um lote com o dobro do tamanho, tá? Só que eu vou precisar de 521 GB livre. Ou seja, provavelmente eu vou precisar de um SSD de 1 tera, tá? Eu não sei se existe SSDs entre 480, 500 GB até 1 tera, mas enfim, se você tiver, ele precisa de pelo menos 521 GB livre para te gerar 208 GB de plot. Plot é o arquivo que realmente vai contar para sua mineração. É o espaço que você vai poder fazer as contas do rendimento, é o espaço que você vai contribuir lá na pool, se você optar pela pool, eu tenho também um vídeo falando sobre a pool. Legal? E assim sucessivamente para os demais tamanhos, tá? Eu vou fazer só um exemplo aqui temporário para vocês, tá? 101 gigas. Quantidade de lotes. Essa quantidade aqui você determina para facilitar a sua vida. Então você pode, por exemplo, colocar 4 lotes para ele fazer ao mesmo tempo. Se a sua máquina for muito, muito, muito forte, um disco super rápido e você tiver 4 vezes esse espaço temporário, você pode colocar lotes em paralelo, tá bom? Eu vou fazer alguns vídeos para frente explicando
se vale a pena, se não vale a pena, se consome a máquina, se não consome, tá? O que que eu costumo fazer para ganhar tempo? Eu coloco fila. Então eu faço uma configuração e ele empilha os lotes. Conforme um termina, ele já começa o próximo. Vamos seguir no exemplo. Essas opções avançadas, elas são importantes. Aqui você delimita quanto de memória RAM você vai usar do seu equipamento, tá? Eu dou aqui um Ctrl Alt Del, né? Vejo meu Task Manager e eu tenho 8 gigas de RAM, tá bom? Então, se eu colocar 8 gigas de RAM aqui, provavelmente eu vou ter um problema, porque meu sistema operacional precisa funcionar, tá bom? Ele traz um tamanho aqui estimado. Eu já fiz alguns testes e eu vi que aumentar absurdamente a RAM também não resolve tanto. Eu vou colocar metade da minha RAM aqui, tá bom? Voltando novamente aqui ao Task Manager, eu vejo que eu tenho um processador de 4 núcleos, sendo que 4 cores existem de verdade, né? Não são threads. Então eu posso fazer o uso máximo da minha máquina se assim eu desejar. Se eu deixar ela focada para essa atividade, não tem problema eu deixar ela com os 4 núcleos disponíveis para o trabalho. Ele recomenda 128 buckets, não entrei ainda no mérito do que é esse bucket, e aqui é um nome que você coloca para sua fila, mas é um nome que não faz tanta diferença, tá bom? Eu costumo usar esse excluir diretório final, pois ao final, como eu estou colocando 4 lotes, ele vai usar 239 GB, gerou o primeiro lote, ele apaga todo o arquivo temporário e ele já começa a gerar o próximo lote num espaço vazio, porque ele apagou todo esse espaço temporário que ele gerou anteriormente. Isso facilita muito, porque você não precisa ficar voltando para apagar arquivos temporários, e aí o lote termina no meio da madrugada, e aí você perde tempo que poderia fazer outro lote, tá bom? São dicas importantes para a gente ganhar tempo no processo de plot, beleza? Agora tem mais dois passos. Selecionar o diretório temporário, que é onde ele vai colocar os 239 gigas, tá bom? O que eu recomendo aqui, galera? Um disco com pelo menos uns 250 livres. Por quê? Porque como nós estamos usando a plataforma Windows e ele é focado na experiência do usuário, no usuário final, se você chegar muito próximo do limite de espaço que você tem no seu disco, ele vai começar a dar alguns alertas e pode ser que ele pare o processo. Então, eu sugiro que você tenha os 250 gigas livre, tá bom? Para garantir que você não vai ter interferência do sistema operacional e que tudo vai funcionar do jeito que você deseja. Beleza? Então vamos lá. Espaço temporário, preciso ter os 250 gigas. Recomendamos que você use um SSD rápido, tá bom? Como é que funciona aqui? Eu vou em navegar, eu vou aqui em navegar, e agora eu vou escolher aonde é o disco que eu vou colocar os 239 gigas. Eu vou colocar aqui nesse HD rápido, tá bom? Selecione o diretório final. Esse diretório final, ele é onde vai ficar efetivamente o arquivo do plot, que é aquilo que realmente vai minerar, que é aquilo que vai te dar o retorno, que vai te dar o dinheiro, seja na mineração solo ou na mineração por pool. Beleza? Esse cara aqui, algumas dicas, tá bom? Eu escolho aqui o meu disco, né? Eu tenho aqui algumas coisinhas. E aí, esse disco, ele pode ser um SD card, não precisa ser um HD, pode ser um SD card, ele pode ser um HD externo, ele pode ser um HD interno, ele pode ser um SSD. É um desperdício fazer não SSD este disco, mas ele pode ser também. O ideal é que seja um disco grande que não precisa ser rápido. Beleza? Criar um lote. Veja que ele criou 4 lotes. Esses aqui vão continuar na fila até que este conclua o processo. Tá bom? Testes que eu tenho feito. A máquina rápida, intermediária, de mercado, Ryzen 7, 32 GB de RAM. Tem levado aí algo em torno de 15 horas para fazer o de 200 GB. Máquina antiga, Phenom X6, 8 GB de RAM, fazendo o plot em um HD normal, 24 horas. Então, assim, independente do seu hardware, faça o teste, tá bom? Faça o teste e importante, quando você clica nesses 3 pontos aqui, você tem ver log de tarefas. É importante você dar uma consultada aqui, pois eu tentei fazer num Core Quad e não funcionou. Ele não tem as instruções necessárias no processador para fazer os processos de computação que ele solicita.
E ele dá erro aqui e fica travado em 1%. Então é sempre importante você acompanhar aqui um pouco até que ele comece a fazer os arquivos de sorte, tá? Aí efetivamente você vai conseguir ter certeza de que ele está minerando, tá bom? O processo é lento, por mais que sua máquina seja top, tenho relatos aqui de máquinas i9 levando 4 horas para fazer o plot completo, tá bom? Então é sempre importante você acompanhar um pouco, principalmente o primeiro. Uma vez que você entendeu como é que funciona, que você viu que sua máquina plota, que as coisas funcionam da maneira que devem funcionar, você pode seguir colocando vários em paralelo e ir selecionando os discos, colocando discos externos, enfim, e colocando essa ou outra máquina para minerar, tá bom? Quando o seu plot ficar pronto, e eu tenho um exemplo aqui, tá? Ele vai gerar um arquivo final muito parecido com esse aqui. Um arquivo plot.plot de 100, esse no meu caso aqui está com 106 gigas, né? Como ele fala em kbytes, a hora que você dá propriedades, ele tem aqui os 101 GB que foi informado lá, tá bom? Então é importante, é legal, começar, experimentar a moeda está com um valor de mercado muito interessante, né? Esse aqui é um vídeo para você realmente começar, para você entender. Pause o vídeo no começo. Se vocês tiverem dúvidas, nós abrimos um canal no WhatsApp, temos um grupo, estamos discutindo, tá bom? Então, assim, quem quiser, quem tiver interessado, vamos conversar, vamos trocar uma ideia bacana e a gente constrói aqui um pouco de recursos para todo mundo, tá bom? Só mais um ponto importante aqui, quando você entra aqui em nó completo, você consegue ver a sincronização. O fato de não estar sincronizado não interfere na sua plotagem, na criação dos lotes de chia. Bom, isso aqui ele vai fazer diferença a hora que você tiver os seus lotes plotados aqui na fazenda, pois enquanto não estiver sincronizado, a sua mineração não começa. Tá bom, pessoal? Obrigado por mais esse vídeo. Eu espero que eu consiga ter sido claro, que eu consiga ajudar vocês a iniciar a mineração na Chia. Um abraço!